Então tá, boa tarde, queridos amigos, queridos colegas, né? Bem-vindos, então, a mais um encontro, diálogo sobre história da educação e formação de pesquisadores em tempos de pandemia. Hoje são 9 de novembro de 2020, nós temos, então, hoje o 8º encontro do nosso projeto de extensão, que visa, então, né, trazer pesquisadores, professores da área da história da educação, que é um espaço de partilha, né, um espaço de coletividade. Passaram por aqui vários pesquisadores, e hoje a gente vai ter a presença, né, da nossa querida colega, da minha querida colega, Dilza Porto Gonçalves, né, uma querida amiga dos tempos da universidade, né, onde a gente passou bons momentos na década de 90, né, fomos formados na mesma universidade, na mesma turma, né, isso é uma alegria para mim poder convidar a Dilza, dizer hoje, né, a Dilza é uma colega de área, hoje está na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, como ela gosta de frisar bem, né, eu vou ler um pedacinho do currículo dela, tá, lembrando a todos que todos os encontros do Diálogos estão na plataforma do YouTube, no nosso canal do Repositório Digital Tatu. Agradecer aos meus orientandos de iniciação científica, orientandos de mestrado, que participam efusivamente dos nossos encontros, dos nossos colegas de outras universidades, aos professores que aqui estão, né, que arrumam um tempo na sua agenda lotada, para poder ouvir também um pouco das histórias de cada um de nós. Então, a Dilza possui graduação e licenciatura em História pela UFPEL, mestrado e doutorado em História Ibero-Americana pela PUC do Rio Grande do Sul, é professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é pós-doutoranda na Universidade Federal de Minas Gerais, né, faz seu pós-doutorado junto ao Centro de Estudos e Pesquisas em História da Educação, vinculado ao projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, 1822 a 2022, do professor Luciano, né, Faria Filho, que é o seu orientador de residência, desenvolve pesquisas junto ao Grupo de Pesquisa História e Memórias, né, que é uma parceria da Universidade Estadual do Mato Grosso e da Federal do Mato Grosso do Sul. Desenvolve projeto de ensino em História pelo Laboratório de Ensino de História e Cultura Escolar, orienta pesquisas com ênfase em História da Educação nas temáticas Educação da Mulher, Memórias Escolares, História das Instituições Escolares, Cultura Escolar, Imprensa e Identidade. Na área do ensino, atua como professora de prática de ensino em História, História Moderna, História da Educação no Brasil e Estudos de Gênero, com destaque para a História do Feminismo. A Dilza é uma colega, assim, de longa data, né, parceira da ASF, também participou de vários eventos da ASF, no seu doutorado e no seu mestrado. É um prazer te ouvir, Dilza, agradecer o teu empenho de estar aqui com a gente, disponibilizar um pouco do teu tempo para contar um pouco das tuas histórias. Então, agradeço mais uma vez a tua participação, agradeço a participação de todos que nos ouvem, e a gente, então, agora vai te escutar, tá, Dilza? Muito obrigada. Obrigada, Alessandro, pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Tá. Obrigada pelo convite, né? O Alessandro é um colega querido, é um prazer falar para vocês, conversar com vocês, né? Eu e o Alessandro nos conhecemos, não dá para dizer há quanto tempo, né? Porque fizemos o mesmo vestibular, tivemos a formatura no mesmo ano, né? Fizemos os 4 anos cravadinho ali, né, Alessandro? Terminamos na mesma turma, inclusive, né? Nossa formatura foi juntos, né? Então, nós nos conhecemos há um tempinho. No início da minha graduação, eu nem pensava em trabalhar a história da educação. A história da educação chegou bem depois. Mas o Alessandro pediu para mim falar um pouquinho antes de chegar na história da educação, que é na minha trajetória de estudante. Eu sou de Canguçu, né, aqui perto de vocês, mais ou menos perto, né, e eu viajava para Pelotas, para a UFPEL, diariamente, né. Eu ia com o ônibus da COES, que é a Cooperativa dos Estudantes, que agora não está funcionando do mesmo jeito que funcionava lá nos anos 90. Então, eu ia à noite, né, nosso curso era noturno, e a gente ia de Canguçu para Pelotas, diariamente, de segunda a sexta. Tiveram algumas dificuldades, porque Canguçu não é um lugar muito favorável para ter emprego, né, então a gente tinha que fazer
fazia uns bicos, dava aula particular de matemática, por incrível que pareça, né? Dava aula de matemática, trabalhava numa loja de brinquedos de uma amiga, e assim fui me virando os 4 anos de faculdade. No final da minha graduação, no meu último ano, eu comecei a dar aula já, né? Nem tinha concluído o curso, já comecei a dar aula com um contrato pela Prefeitura de Canguçu, numa escola rural. Então, antes de terminar a graduação, eu já era professora. Aí comecei a trabalhar na escola Alberto Pasqualini, no 3º distrito de Canguçu, né, na localidade chamada Faxinal. Trabalhei quase 3 anos na escola Alberto Pasqualini, e aí, inclusive, tive que dar aula de educação física, são coisas que inacreditáveis. Dei aula particular de matemática e fui professora de educação física um tempo, porque a carga horária de história, eu tinha 20 horas, né? E de 5ª a 8ª série, que eram as turmas que eu tinha, não preenchia as 20 horas. E aí, como contrato, tinha que preencher. Então, eu tinha uma turma de educação física. E era muito cômico, assim, porque era uma turma de 28 alunos, tinha 4 meninas e 28 meninos com 11, 12 anos. Vocês imaginem, uma pessoa que nunca fez educação física na vida, pegar um apito e ir para a aula, né? As pessoas sabiam quando eu saía da sala dos professores para dar aula de história e quando eu ia dar aula de educação física, que eu já saía com um apito na mão, com uma cara amarrada, mas são ossos do ofício, né? Eu tive que fazer isso. Bom, aí, terminada a graduação, fiz um concurso e passei, bem colocada, para ser professora, então, da rede estadual. E aí, fui professora da rede estadual, trabalhei nas 2 escolas que eu estudei, que eu fiz o ensino 1º grau, né, agora ensino fundamental, e na que eu fiz o 2º grau, hoje ensino médio, né. Fui trabalhar nas 2, as escolas são uma do lado da outra, eu morava a 2 quadras da escola, né? Aí trabalhei 3 anos nessas 2 escolas. Terminou meu estágio probatório, eu comecei a fazer uma especialização no UFPEL. Aí, em 2003, eu comecei a especialização. E aí, em Canguçu tem uma característica que, embora seja uma cidade colonizada por portugueses, tem muitos descendentes pomeranos, porque São Lourenço é uma das colônias particulares, né, colônias de imigração particular, fundada em 1858, que tem muitos imigrantes pomeranos, né, e aí essas pessoas, as propriedades começam a ficar pequenas para os filhos e vão migrando, e muita gente migrou para Canguçu. Então, Canguçu é conhecida também pela imigração pomerana. E aí, o que acontece? Ali no início dos anos 2000, ainda era bastante comum, em Canguçu, para conseguir emprego no comércio, tinha que falar pomerano. Então, tinham várias coisas com a questão em relação à identidade pomerana. Dia 25 de julho é feriado, tinha desfile sobre a cultura pomerana, vitrine das lojas. E aqui não fala pomerano, as pessoas não dizem, fala alemão, não pomerano, né? Pomerano a gente sabe que é um dialeto. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Aí eu fui fazer a especialização, fiz a especialização falando dessa identidade, essa diferença entre identidade germânica, identidade pomerana e identidade brasileira, né? Quem eram os brasileiros? Nessa pesquisa da especialização, eu identifiquei em Canguçu um grupo chamado pomeranos e um grupo chamado alemães legítimos. E aí é uma identidade construída, né? E em 2003, era meio que, pejorativo ser pomerano. Né? Nesse primeiro contato com a minha pesquisa, em 2003, era pejorativo ser pomerano. Aí eu terminei a especialização, fui fazer mestrado na PUC com o professor René Gertz. E aí comecei a investigar um pouco mais, e tem na localidade de Solidez, tinha uma congregação da Igreja Luterana, que tinha virado uma associação de quilombolas.
E aí, na dissertação, eu vou pesquisar justamente essa localidade. Porque em Canguçu tinha essa questão do que era alemão, que era alemão legítimo, que era pomerano. E aí, numa entrevista de 2003, fui entrevistar uma senhora e a neta, a sobrinha e a sobrinha neta estavam juntas. A sobrinha neta era minha colega de trabalho. E aí nós conversando, perguntei se ela era pomerana, se era alemã. Aí ela me disse assim: a gente é alemão legítimo, a gente é família, né? E eu disse: que legal. E aí a sobrinha olha para ela e diz: ô tia, mas a nossa avó era pomerana. Mas a gente era muito mais da família do meu pai. Ou seja, aquela identidade do alemão legítimo era mais importante, era o que contava. Bom, aí eu cruzei essas identidades na comunidade Solidez, então, trabalhei com a comunidade no Manuel do Rego, que virou essa associação de quilombolas. Aí eu trabalho um pouco mais sobre essas identidades, e a minha dissertação acabei utilizando muito os conceitos da antropologia, trabalhei com história oral, entrevistei muitas pessoas, acho que fiz mais ou menos umas 50 entrevistas, entrevistei negros que falavam o alemão, né, que é o pomerano, né? Então, foi um trabalho muito gratificante, eu era apaixonada pela minha dissertação. Muito bem, terminei meu mestrado em março de 2008. E quando eu fui, 2004, eu tinha ido trabalhar em Pelotas. Quando eu estava fazendo a especialização, eu trabalhei um tempo em Pelotas, na escola Dom João Braga e no Félix da Cunha. Em 2006, quando eu passei na seleção do mestrado, eu fui morar em Porto Alegre. E fui trabalhar no Instituto de Educação General Flores da Cunha. E no Escola de Ensino Médio também, Infante Dom Henrique. Quando eu entrei no Instituto de Educação em 2006, em fevereiro de 2006, aquele prédio monumental na Oswaldo Aranha, né, do lado da reitoria da URGS, do lado da FACED, inclusive, eu disse, mas que escola linda, maravilhosa, me apaixonei pela escola. Só a escola o pessoal estava de férias, eu entrei naquela escola vazia, aquelas obras de arte monumentais no saguão, né, na escadaria, assim, uma escadaria lindíssima, me apaixonei por a escola, já não entrar. Bom, mas aí eu já estava com o projeto do mestrado, já estava com o professor René meu orientador, nem cogitei trabalhar História da Educação, porque eu era apaixonada pelo tema da minha pesquisa da dissertação, gostava do que eu estava fazendo. Muito bem. Só que aí, em 2006, eu continuava trabalhando no Instituto, 2007, 2008, quando terminei o meu mestrado, o diretor da escola me convidou para ser coordenadora do projeto do Unibanco. E hoje a gente tem uma série de questionamentos, né, sobre essa questão do... O Unibanco fez uma parceria com o governo do estado e investia nas escolas públicas. Teve várias escolas do Rio Grande do Sul que foram contempladas. E o Instituto de Educação era a maior delas, porque o Instituto tinha 2.500 alunos e entre mais ou menos 200 professores e funcionários. E o Paulo Sartori, que era o diretor do Instituto, me chamou para ser a coordenadora do projeto do Unibanco. Só que o dinheiro era para chegar, junho, foi chegar em novembro. Mas nós fizemos um projeto redondinho, porque era a minha intenção, quando assumi a coordenação do projeto Unibanco, era transformar uma sala que tinha no Instituto num museu da história da educação, porque o Instituto tinha um acervo, um arquivo espetacular, todo desorganizado, uma sala com o tapete das comemorações do centenário da Guerra dos Farrapos, a mesa que o Flores da Cunha tinha despachado quando foi governador do Rio Grande do Sul, uma série de coisas importantes. O Museu da Cartilha dentro de um armário, né? Uma coleção de cartilhas escolares, uma série de elementos da cultura escolar, assim, dentro de uma sala maravilhosa. E aí eu pensei, agora com esse dinheiro do Unibanco, então vamos criar um museu do Instituto de Educação. Era o meu objetivo, assumir essa coordenação. Só que o Unibanco não tinha os mesmos princípios que eu, né? Obviamente. Nós fizemos um projeto maravilhoso, assim, inicialmente, que contemplava a formação de professores,
cursos para os alunos, oficinas, uma série de coisas. Inclusive, tivemos oficinas de teatro. Inclusive, eu tive oficina de teatro dentro da minha sala de aula de história, né, que eu era professora do ensino médio. Tivemos coisas bem legais. Só que aí, quando o dinheiro efetivo... A gente passou um ano inteiro trabalhando em cima do projeto, fazendo oficinas para pagar depois, né, quando o dinheiro chegasse. Aí o dinheiro chegou, o Unibanco mudou de perspectiva, não queria que a gente usasse o dinheiro na infraestrutura, queria que a gente trouxesse... A gente estava pagando especialização para professor na FAPA, não podia mais pagar especialização, tinha que trazer professores renomados, reconhecidos nacionalmente para um curso de formação, e era isso. Aí eu comecei a ficar meio descontente com aquilo, e disse, sabe uma coisa, isso não é minha praia, porque o museu efetivamente não vai acontecer, comecei a perceber que isso não ia acontecer, e não era o meu objetivo ficar trabalhando com a iniciativa privada e eles controlando o que a gente podia ou não fazer, né? E aí eu acabei saindo da coordenação do projeto, só que eu não desisti do Instituto de Educação, né? Chegou no final de 2008, eu resolvi conversar com o professor René sobre um projeto para o doutorado. Cheguei lá, fui conversar com ele sobre a minha dissertação, e como eu tinha usado muitos conceitos da antropologia, tinha trabalhado muito com questões de religião, né, da religião luterana, e aí ele disse assim, ai, Dilza, tu vai ter que fazer o doutorado na antropologia. Vou te apresentar o professor Arioro, porque eu acho que teu tema já está fugindo muito da história. Está muito mais para o lado da antropologia que da história. Disse, professor, mas eu tenho uma outra ideia também. Eu fazer uma história do Instituto de Educação, escrever sobre as memórias do Instituto de Educação, alguma coisa assim. Ele disse, se é isso que tu quer fazer, tem uns 6 orientadores para ti. Mas eu acho que tem a Maria Helena que vai gostar dessa ideia. E aí a professora Maria Helena Câmara Bastos, ela orientava 2 alunos na história. Ela sempre tinha 2, e ela estava com os 2, que eram o Max e a Dalila. E aí eu, mas eu não a conhecia. Aí eu fui conversar com a professora Anúncia, saudosa professora Anúncia, né, também professora maravilhosa, que fez parte da minha formação, uma pessoa incrível, que acabou falecendo no início de 2014, né, mas a professora Anúncia disse assim, Dias, eu posso te orientar em relação à tua dissertação, só que eu tô com uma fila de gente esperando, se tu aguardar um pouco, entra e fica esperando alguns terminarem. Eu disse, professora, mas eu vou falar com a professora Maria Helena, porque eu também estou interessada em fazer uma história do Instituto de Educação. Ela disse, vai conversar com a Maria Helena, aí tu decide o que tu vai fazer. Tá bom. Aí mandei e-mail para a professora Maria Helena, ela me respondeu, maravilha de ideia, e já marcou uma reunião com ela 2 dias depois. Bom, eu saí da sala dela com uma pilha de livros, assim. E justamente isso era novembro, eu tinha... até o final de novembro para entregar, isso era 3 de novembro, se eu não me engano, essa reunião com a Maria Helena, e eu tinha até, acho que final de novembro, para entregar o projeto pronto. Vocês imaginem que em 25 dias eu escrevi um projeto de doutorado, né, sobre o Instituto de Educação, porque depois que eu fui conversar com a professora Maria Helena, eu nunca mais saí da história da educação. Né, porque aí ela não me deixou mais, eu saí da sala dela com uma pilha de livros, tive que ler em 25 dias, aí teve uma greve do funcionalismo, e eu sempre fui atuante nas greves, aquela greve eu me enfiei dentro de casa, e escrevi o projeto do doutorado. Inicialmente eu não consegui bolsa, né, aí eu juntei dinheiro para pagar um semestre. Aí quando começou, não tinha começado as aulas, eu fiz a matrícula num dia, acho que uns 4 ou 5 dias depois, a Carla me chamou, que tinha conseguido uma bolsa, né, que é aquela bolsa que a gente não recebe nada, mas que paga a PUC, né, eu tive bolsa, assim, tanto no mestrado quanto no doutorado, aí tive uma bolsa da própria PUC, né, aquelas bolsas de filantropia, assim, da PUC, professora estadual, só podia ser filantropia mesmo, né, porque o salário miserável que a gente recebe como professor no Rio Grande do Sul, né.
Aí eu fui fazer o doutorado, então. Entrei como orientanda do professor Jurandir Malerba, porque a Maria Helena estava com as vagas preenchidas, depois, em seguida, a Dalila apresentou a tese, e foi oficializada a minha orientação com ela, né? Aí comecei a trabalhar a história do Instituto de Educação. Bom, e aí começaram os problemas na pesquisa em História da Educação, porque o Instituto tem um acervo fantástico, que eu nem sei qual é a situação dele atualmente, porque não estou nem tendo mais aula no Instituto, né? Comecei um impasse, que a pessoa que trabalhava no arquivo do Instituto de Educação tinha alguns problemas. É a pessoa bipolar, efetivamente, assim, diagnosticada como bipolar. Então, um dia ela me mostrava tudo, baixava tudo que tinha no arquivo para me mostrar. Outro dia ela não deixava nem eu abrir a porta. Então, aquilo começamos com alguns problemas. Eu não conseguia pesquisar dentro da escola que eu trabalhava. Vocês imaginam que foi uma situação bem complicada, assim, né? Aí eu não conseguia pesquisar, a professora Maria Helena foi para a França, eu fiquei meio órfã, assim, né? E aí vou dizer para vocês que tive uma certa dificuldade de avançar no primeiro ano de doutorado. Fiz as disciplinas que eu tinha que fazer, a professora Maria Helena na França, e eu fui apresentar um trabalho na AMPU, em Natal, e resolvi apresentar a minha dissertação, um pedaço da minha dissertação. E no Nordeste, a minha dissertação chamou atenção, uma associação de quilombolas surgida de uma congregação da Igreja Luterana. Aí eu apresentei a minha dissertação e chamou muito a atenção do GT que eu estava, do simpósio temático que eu estava. E aí voltou o meu amor pela minha dissertação e eu tive uma certa dificuldade de retomar minha pesquisa com História da Educação. Aí a professora Maria Helena voltou, eu fui fazer disciplinas com ela, aí as coisas melhoraram, eu fiquei mais próxima, fui fazer o meu estágio de docência com a professora Maria Helena, né, que aí a aproximação melhorou muito, assim, né, porque eu não tinha, como que eu vou dizer para vocês, eu não conhecia praticamente a professora Maria Helena, e ela foi para a França. Eu já tinha uma relação muito boa com a minha dissertação, eu gostava do que eu tinha feito. E aí, a história da educação, com todos aqueles entraves, assim, eu estava dentro da escola e não conseguia pesquisar. Aí eu pensei, vou ter que achar outra estratégia, vou ter que achar outra... O memorial, na verdade, que era um museu, um memorial que a gente ia criar, eu vi que com o Unibanco não ia rolar. Aí começa a dar um desespero. Por minha sorte, a professora Zita Pozamay tinha orientandos, né, estagiários e orientandos, ela dava uma disciplina de museologia na FACED, começou a mandar os alunos dela para fazer visitas guiadas dentro do Instituto. E aí eu voltei a me interessar pela história do Instituto. Fazia apresentações para os alunos da Zita e da professora Jaqueline, e aí eu comecei a voltar a ter o gosto pela minha pesquisa em História da Educação e na história do Instituto. Só que eu não conseguia pesquisar dentro da escola. Eu consegui fazer um dia, assim, que a funcionária do arquivo estava de bom humor, eu consegui fazer uma lista, mais ou menos, do que me interessava dentro do arquivo. Mas eu chegava a levar os documentos para casa para a gente não acessar. Né? Um dia eu entrei com os alunos, eu tinha acesso à chave, pois eu trabalhava vinculada à direção, e ela só trabalhava à noite, detalhe. A funcionária trabalhava, tipo assim, das 18 às 20 horas, e não era todos os dias da semana. Então, era quando ela estava com vontade. E eu entrei na sala para mostrar para os alunos o acervo, mas não mexi, não tocamos em nada, só mostrei o acervo para eles. Me incomodei horrores com aquela história. Aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou procurar outra alternativa para fazer uma história do Instituto. Aí resolvi ir para o Museu da Comunicação Social. Eu pensei, aí no Museu da Comunicação Social tem os jornais, só que a escola é de 1869. E eu pensei, vou começar a procurar nos jornais o que tem sobre a escola.
Só que eu me deparei com jornais político-partidários, era o que tinham no museu, eram jornais partidários, porque os jornais do século XIX eram jornais partidários. E aí eu disse, tá bom, mas eu não posso pesquisar um único jornal. Aí achei, de 1869, o jornal A Reforma, que era um jornal do Partido Liberal. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a olhar. Bom, mas eu não posso pesquisar só um jornal, só uma visão política. Eu vou ter que achar outra coisa. Aí comecei a procurar um jornal do Partido Conservador, né? Porque tinha que ter um contraponto, não podia mostrar uma única visão da história. Aí achei o jornal O Conservador, que era da década de 1880. Então, de 1869 até 1880, eu só tenho a Reforma. Não tinha outro jornal que fosse significativo. Tinha os jornais São Leopoldo, em alemão, mas, embora eu tivesse feito a dissertação, que estudei um pouco da questão da imigração germânica, mas eu não domino o alemão. Então, dificultar muito, né? E não falava necessariamente da escola. Aí, na reforma, eu comecei a achar algumas coisas, né? Desde a fundação da escola, algumas críticas à escola, porque o primeiro diretor da escola é o padre Cacique, que é conservador, um religioso. Aí começam as críticas. Aí fui para o conservador, para o jornal O Conservador. Aí comecei a fazer as análises em cima dos jornais. Só que aí, no final da monarquia, nós temos já o Partido Republicano se desenhando aí no final, né? Aí achei a federação. E aí a federação, trabalhei com ela até ela ser empastelada pelo Getúlio, né? Em 38. 37, Estado Novo, né? É 37, 38, até agora já esqueci. 38, eu acho. Então, aí eu trabalhei com a federação até lá, né? Aí a minha pesquisa ficou, então, de 1869 a 1937. Por que que eu não entrei no Estado Novo? Eu ia ter que... Era muita coisa para mim dar conta, né? Porque aí mudou o Estado Novo, mudou as políticas públicas para a educação, aí vem a campanha de nacionalização em 38, aí tem professoras do Instituto de Educação envolvidas na campanha de nacionalização. Eu disse, não vou dar conta disso, é um período muito longo. Então, eu trabalhei com uma história institucional e uma história política do Instituto de Educação de 1869 a 1939. Eu fiz a história institucional até 39, quando ele foi transformado em Instituto de Educação. Mas, assim, a análise dos jornais eu fiz só até 37, quando fechou a federação. E aí, o conservador acabou com a proclamação da República, a reforma foi empastelada também em 1912, então acabei que eu fiquei até o final com a federação somente. Que aí a federação vira tipo um diário oficial do Estado, porque a gente tem primeiro o Júlio de Castilhos, depois o Borges de Medeiros, tem ali o Carlos Barbosa no meio da administração do Borges de Medeiros, mas continua o PRR, né, na verdade, administrando o Rio Grande do Sul, e aí a federação se torna mais ou menos que o diário oficial. E aí, no meio disso tudo, estou mexendo lá, comecei a ver uma mulher escrevendo na Reforma. Quem é essa mulher que eu nunca vi? Ana Aurora do Amaral Lisboa. Então, vocês veem, eu tinha um arcabouço de coisas que eu podia fazer, né, com esse material. Aí comecei a ver a Ana Aurora do Amaral Lisboa escrevendo para o jornal Reforma. E sempre ela era uma sufragista, diríamos assim. Sempre que a mulher tinha que votar e tal. É uma posição meio conservadora, do que nós chamaríamos de feminismo hoje, mas ela vinha com essa questão da mulher ser cidadã, da mulher ter direitos. Não assim como hoje a gente vê o feminismo, né? Mas vinha com alguns elementos. Aí eu fui pesquisar quem era a Ana Aurora do Amaral Lisboa, justamente era uma das normalistas do Instituto de Educação. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a história da Ana Aurora e faço
praticamente quase um capítulo da minha tese sobre ela. Então, a minha tese acabou sendo análise desses jornais partidários, né? E o título da minha tese é justamente, vai ter 3 elementos, né, que a professora Flávia Verde vai dizer que eu tenho 3 teses, porque eu trabalhei com a instrução pública, escola normal e educação da mulher na tese, né? Eu consegui constituir um apêndice de 200 páginas. Por quê? Porque eu fiz um resumo de todos esses jornais, praticamente, não todos os anos, mas quase todos, dos temas que tratavam, de textos que tratavam sobre instrução pública, escola normal e educação da mulher, né? Então, aí como que eu construí a tese? Primeiro capítulo, eu fiz uma história institucional, que agora até acabou saindo naquele livro que o Edmar organizou. Foi esse primeiro capítulo da minha tese, saiu agora naquele livro. Que é uma história dos regulamentos, como é que a escola normal passou de escola normal para colégio distrital, depois passou a ser escola complementar, depois voltou a ser escola normal, para depois ser instituto de educação. Eu vou trabalhando com aquele livro da Schneider, né, que trabalha bastante, tem muita documentação sobre isso, né, ela é uma fonte riquíssima, aquele livro dela. Fui trabalhando com os jornais, né, e aí eu fiz essa história mais ou menos que uma história institucional, né, dos atos, decretos, de como foi constituída a escola. O segundo capítulo não tinha como eu não trabalhar a história política do Rio Grande do Sul, porque era muito interessante, assim, nos jornais, por exemplo, se o Partido Conservador estava no poder, o diretor da escola normal era do Partido Conservador. Às vezes era o mesmo diretor da instituição pública, embora houvesse um decreto que dissesse que não podia ser o mesmo, mas muitas vezes era o mesmo, o diretor da instrução pública e o diretor da escola normal. E aí o jornal liberal deitava, né, fazia críticas enormes, usavam nomes pejorativos para o diretor da escola. Quando havia uns concursos e passava alguém que não era contrário ao jornal, por exemplo, era da oposição, ixi, aí tinha brigas homéricas nos jornais, né? Então a escola foi utilizada ali, como ela sempre foi muito perto do Palácio Piratini, né, do que é o poder ali, ela foi na volta da Praça da Matriz, ela foi junto com o Ateneu Rio Grandense, o Liceu Dom Afonso, até se tornar a escola normal, né? Ela funcionou nos prédios do Liceu, inicialmente, do Liceu Dom Afonso e depois do Ateneu. Então, ela está ali, né, na volta da Praça que hoje nós conhecemos como Praça da Matriz. Até 1919 fica por ali. E, não, até 35, até 36 fica por ali. Que hoje aquele prédio que é o anexo 2 do Palácio Piratini, é um prédio monumental, que tem bem na esquina, ele é praticamente em frente à Assembleia, ao lado da Assembleia Legislativa, aquele ali, hoje é o anexo 2 do Palácio Piratini. Ele foi um prédio construído para a escola normal. E atrás dele tem o Colégio Paulo Soares, que era o colégio de aplicação, o colégio de aplicação da escola normal. Então, ficou ali nas vistas do governo o tempo todo a escola. E aí, em 36, que foi para aquele prédio monumental no Oswaldo Aranha, né? Um prédio que foi construído, né, por um arquiteto renomado, teve um concurso praticamente para a planta da escola, ele foi construído em 11 meses, ele funcionou inicialmente como um pavilhão do centenário da Guerra dos Farrapos, tem todo um simbolismo em torno da escola. E as brigas políticas em torno da escola vão aparecer nesses jornais. Vai aparecer na Reforma, vão aparecer no Conservador e vão aparecer na Federação. E aí, todo o tempo eu vou, às vezes eu consigo, no final ali do Império, início da República, eu consigo, às vezes, ver as brigas políticas mais de um jornal, um respondendo para o outro, por exemplo. Vai ter uma briga da Ana Aurora com Júlio de Castilhos, que eu vou ver ela na Reforma e vou conseguir ver na Federação também.
né, que a Ana Aurora vai fazer um cidadão de Rio Pardo, onde ela era, né, escreveu uma carta anônima, meio que, como é que eu vou, difamando a Ana Aurora. E ela responde para ele botando um revólver na cara do indivíduo. Que vocês imaginem, Rio Pardo, ali no final do século XIX, não era uma cidade muito grande, né? E a Ana Aurora foi tirar satisfação e levou uma arma, levou um 38, e o cara era dono de um comércio local. E ela pegou e foi tirar satisfação dele, colocou a arma na cara do indivíduo. E aí vocês imaginam a repercussão, né? O irmão dela era o único castilhista, um dos irmãos dela era o delegado da cidade, estava viajando, e era o único castilhista. A família dela era toda contrária, né, ao Castilhos, né? Já tinha tios que tinham lutado na Guerra dos Farrapos, então tinha todo e em plena revolução, plena guerra, Revolução Federalista, ou Guerra Federalista, como que era, a Guerra de 93, ela faz essa afronta. Aí vai aparecer todo o embate dela com esse cidadão na reforma e na federação. Então, tem vários episódios, assim, esse é o que eu lembro agora, assim, né? Mas tem vários episódios de brigas da escola normal que aparecem nos dois jornais partidários, dois pelo menos. Antes no Conservador e na Reforma, e depois na Federação e na Reforma, por um bom tempo. E quando não tenho mais os outros jornais, ainda aparecem essas questões da oposição, respostas na Federação para a oposição, né? De coisas que acontecem na escola. Então, a escola sempre ficou meio que aos olhos do governo, né? E ela foi se transformando em escola modelo, mas foi um discurso que foi construído, né? Não estava dado, assim. No início, ela era muito mal falada pelos, né? Quando o padre Cacique assumiu a direção da escola, quando ela foi fundada, não eram muito boas as reportagens lá que se fazia, os artigos que se escrevia na Reforma sobre a escola. O conservador, o jornal Conservador defendia, mas a Reforma lá trazia artigos de muitas críticas, né? Então, tem tudo isso. Tem um embate, assim, no final do Império, assim, que é a questão da interferência da igreja, por exemplo, na educação pública, né? Tem um embate muito forte entre os conservadores e o Partido Liberal. Então, depois esse embate é assumido pelos republicanos também. Então, tem vários artigos, várias discussões aí sobre isso. E aí, obviamente, começa a chamar atenção também, como eu achei a Ana Aurora lá escrevendo na Reforma, começou a me chamar a atenção se outras mulheres não escreviam. Não achei outras mulheres escrevendo nesses jornais, mas achei artigos falando sobre a educação da mulher, não só no Brasil, mas como na Europa também, nos Estados Unidos. Por exemplo, eu me lembro de um artigo que falava sobre as mulheres poderem fazer medicina na Alemanha. Aí tinha um artigo falando sobre isso e tinha a opinião do jornal sobre isso. Entende? Então, por isso que eu vou andar ali também pela educação da mulher. E tem os escritos da Ana Aurora que vão me ajudar bastante nisso também. Então, foi um trabalho que eu fui me apaixonando, né? Que aí, quando eu comecei a entender essas intrigas políticas, né? Eu faço uma prosopografia de quem escreve no jornal e dos diretores da escola normal, né? Para quem não sabe, uma prosopografia é uma biografia de grupo, né? Eu vou pesquisar esses indivíduos que estão circulando ali, porque eles são, se não são os mesmos, são muito próximos, né? Então, como são jornais político-partidários, são os caras que estão vinculados à instrução pública, estão vinculados à própria escola normal, né? Então, eles estão muito perto ali, né? Então, não foi fácil de fazer, né? Porque alguns têm dificuldade de encontrar alguma coisa sobre eles, que, imagina, os caras viveram no século XIX e nem todos têm alguma coisa escrita sobre eles.
O que eu tive mais dificuldade, eu não consegui ainda, tenho vontade de voltar a fazer a pesquisa, é os redatores do Jornal Conservador. O Jornal Conservador, ele durou até a República ser proclamada, alguns deles aderiram ao Partido Liberal ou ao PRR, mas eu não consegui muitas informações sobre quem eles eram. Então, ficou meio que falha na minha pesquisa essa prosopografia em relação aos editores do jornal Conservador. A reforma foi mais fácil, porque os caras ficaram por muito tempo no governo, aí, quando o Júlio de Castilhos entrou, eles entraram junto. Alguns passaram para o lado dos republicanos, né? Outros começaram a fazer enfrentamento aos republicanos, aí tem todo um embate político aí entre eles. Então, eu trabalho também com a história desses jornais. Então, o primeiro capítulo da tese, eu trabalhei essa história institucional, o segundo, uma história política do Rio Grande do Sul, e o terceiro capítulo, eu trabalhei com a história dos jornais. E o quarto e último capítulo é a escola normal. E aí eu dividi, e o professor René até foi da minha banca e reclamou disso, o meu quarto capítulo teve mais de 100 páginas, que não é o adequado, né? Eu deveria ter dividido ele mais, talvez mais capítulos. Aí eu trabalhei a escola normal. Aí a escola normal, nos anúncios, por exemplo, de escolas particulares, professora formada na escola normal. Era propaganda, por exemplo, de escola particular. Aí trabalhei um pouco com essa questão da educação da mulher também, né? Os escritos da Ana Aurora também tomaram uma boa parte desse meu último capítulo. E a escola, essa construção de uma representação da escola normal como uma escola modelo. Quando eu entrei no Instituto de Educação, era isso que se falava. Se falava na melhor escola pública do Rio Grande do Sul. Aí depois a gente vai ver que tem mesmo problemas das outras, né? Mas inicialmente a propaganda é essa, né? O Instituto é a melhor escola, a escola mais antiga em funcionamento no Rio Grande do Sul. E tem todo um. Nos anos 60 também, essa construção foi bastante forte, né? As professoras da escola normal, ser normalista era um status, né? Inclusive tem uma associação de ex-alunos, né? Tem uma festa que, obviamente, eu nunca fui convidada, que era o Rebrilhar, que é a elite porto-alegrense participa do Rebrilhar, né? E, assim, são ex-professoras. Agora nem sei se tem a tal da festa, né? Nunca fui convidada para a festa, mas é uma festa top, assim. Só aquelas professoras chegaram ao auge lá na escola normal é que participavam do tal do Rebrilhar, né? Então tem toda uma construção de escola modelo, né, para a Escola Normal de Porto Alegre, hoje Instituto de Educação, que inclusive está fora do prédio, né? Nem sei que prédio que ele está funcionando. Eu vi esses dias nas redes sociais, mas eu não consegui identificar a escola que ele está. E o prédio está quase caindo, né? O pessoal saiu, tiraram a escola de lá, isso é uma briga desde que eu estava lá. A ideia era do dinheiro do Unibanco, era ajudar a reconstruir o telhado, e aí o Unibanco não queria que usasse o dinheiro para a estrutura, queria era fazer propaganda do Unibanco só, efetivamente, né? E queria mexer em questões pedagógicas, que não era o que inicialmente parecia que era a proposta, né? Depois o Unibanco foi mudando, o Instituto Unibanco, né? Foi mudando as diretrizes do projeto com o projeto andando. Foi quando eu me afastei, justamente. O projeto já estava andando, eu acabei saindo da coordenação do projeto, né? E aí a gente achava que ia reformar a escola com o dinheiro do Unibanco e não foi bem assim, né? Então as coisas mudaram, o jogo acontecendo mudou as regras. E aí foi que eu me afastei. Bom, aí terminei minha tese, né? E no ano seguinte passei no concurso para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e fui dar aula no curso de História da UFMS. E na UFMS não tinha História da Educação, no curso de História, obviamente, porque História da Educação se trabalha em
cursos de pedagogia. E essa era a minha briga já no Rio Grande do Sul, que eu ajudei a organizar o GT da AMPU, de História da Educação no Rio Grande do Sul. Que a Doris foi a primeira coordenadora do GT, o Eduardo Arriada foi o primeiro vice, e eu fui a primeira secretária, porque eu era doutoranda, não era doutora ainda. A professora Maria Helena, a Andréia, mas um povo participou dessas reuniões, desse grupo, né? E o primeiro evento que o GT participou foi um encontro da AMPU, em Rio Grande, na FURG, né? Que eu ajudei a professora Maria Helena e a Doris coordenarem o simpósio. Bom, aí eu sempre achei que eu tenho toda a minha formação em História, não tinha formação nenhuma em Educação, agora no pós-doc eu estou fazendo com o pós-doc com o Luciano, que eu estou na FAI, né? Toda a minha história acadêmica é dentro do curso de História. E eu acho que nós, historiadores, também temos que brigar por o campo da História da Educação. Eu acho que nós temos que ocupar esse espaço. Não tem que ser só dos pedagogos, né? Então, eu comecei a brigar com isso dentro do curso de História da UFMS. Eu cheguei em 2014, numa hora que estava se mexendo no projeto pedagógico do curso. O que eu fiz? Já finquei o pé que eu quero uma disciplina que trabalha História da Educação. Aí consegui duas, inicialmente, que eram as práticas de ensino, eram práticas temáticas, diríamos assim. Uma prática de ensino voltada para a história do Brasil, outra prática para a história da América, outra prática para não sei o quê. E eu disse, eu quero para a história da educação. Então, eu consegui fazer, inicialmente, 2015 até 2018, tínhamos duas práticas de ensino, a prática 3 e a 4. A prática 3 era História da Educação Brasileira, né, voltada para a História da Educação no Brasil, e a segunda era sobre cultura escolar. A prática 4, ou é o verso. Acho que a 3 era cultura escolar e a 4 História da Educação. Não, é o contrário. História da Educação Brasileira é a 3 e a 4 era cultura escolar. Eu, juntamente com uma professora de História da Educação, professora Estela Sanches, que também trabalha com a História da Educação na UFMS, ela era professora substituta, nós construímos as ementas das duas disciplinas. E aí, em 2015, eu constituí um projeto de ensino para essas duas disciplinas. Enquanto a Estela foi substituta, nós trabalhávamos em parceria, porque aí eu dava a prática 3 e ela dava a prática 4. Mas aí terminou o contrato da Estela, hoje ela é professora da universidade, mas passou num concurso público posteriormente. Ela não trabalha agora no curso de História, atualmente ela não está no curso de História. Então, sou eu que trabalhava as duas práticas. E aí eu fiz um projeto de ensino que os alunos tinham que ir para a escola, pesquisar a história das escolas. Então, e a cultura escolar. Então, eu trabalho, né, com as referências da história da educação e da cultura escolar, e eles fazem um projeto que, quando eles são meus alunos, começa na prática 13 e termina na 4. Só que teve que ter uma reforma novamente nas práticas, houve uma nova reforma curricular, e aí nós perdemos uma das práticas, aí tive que juntar a prática 13 e a 4 numa só. Acabei perdendo espaço, diríamos assim, para a história da educação, perdeu um pouco de espaço. Mas aí o que eu fiz para superar isso? Criei uma disciplina optativa, História da Educação. E o projeto de ensino, que é aquele que os alunos vão para a escola, fazer a pesquisa, que vão mexendo nos projetos pedagógicos da escola, que vão procurar os documentos escolares, os cadernos escolares, né? Esse projeto continua, de 2015 até 2019, ele continuou, né? Aí, final de 2019, eu me afastei, então ele está suspenso até eu voltar. Aí eu retorno a março do ano que vem, e aí o projeto de ensino continua.
E justamente por causa deste projeto e por causa dessas minhas pesquisas, que aí eu acabei me aproximando muito mais da história da educação, estou marcando meu território no curso de História da UFMS com a História da Educação. Eu fui fazer a SBPC, a 71ª reunião da SBPC, em 2019, foi na UFMS. Encontro anual, reunião anual da SBPC foi na UFMS. Eu estava em Bagé, naquele hotel Fazenda, lá em Bagé, que tu até foi lá me visitar, Alessandro, lembra? A reitora, a vice-reitora da universidade me ligou, me chamando para mim interromper minhas férias e voltar para Campo Grande, porque ela precisava ter uma conversa comigo, tinha um projeto bastante importante para mim coordenar. Voltei uns dias antes das férias terminar e ela queria que eu fizesse uma história da universidade para fazer uma exposição para a SBPC. Aí eu comecei a pesquisar, então, a história da UFMS, foi montada uma comissão, obviamente eu não fui a coordenadora oficial, porque a coordenação era um cargo político, e obviamente, não era meu, mas efetivamente o trabalho foi feito por mim e por uma equipe que a gente montou, né, sobre a história da universidade. Fizemos uma exposição itinerante sobre a história da UFMS. A UFMS tem um arquivo que está muito bem organizado, tem uma arquivista muito boa, preocupada com a história da instituição, e aí eu comecei a pesquisar a história da universidade. E aí fiz o projeto do pós-doutorado sobre a história da universidade. Só que aí eu fui chamada por um pessoal das ciências sociais para falar sobre ser docente na UFMS, sobre mulher e docente. Aí encaminhei minhas pesquisas por ser mulher e docente na UFMS. Então, esse primeiro ano do projeto da minha pesquisa é trabalhar com as docentes, né? Mas esse história da UMT, da UFMS, Histórias e Memórias, é porque a UFMS foi uma universidade estadual antes de ser UFMS. Ela foi federalizada quando houve a divisão do Estado, em 77, mas a divisão do Estado só se concretizou, na verdade, em 79. Então, a UFMS foi federalizada em 79, mas ela foi criada no final dos anos 60 como universidade estadual. Então, ela já tinha 10 anos de universidade estadual quando ela foi federalizada com a divisão do Estado. Então, eu conto um pouco dessas histórias e memórias. Aí eu estou entrevistando professoras inicialmente, mas já tenho alguns professores entrevistados, mas aí a pandemia veio e me lascou, né? Porque muitos dos meus entrevistados são pessoas aposentadas, pessoas do grupo de risco, né? Inclusive alguns. E aí, quando eu vou arriscar fazer entrevista com as pessoas em plena pandemia, né? E alguns já não querem mais saber de dar entrevista pela internet, né? Tem alguns que já se acostumaram, mas tem outros que ainda não querem, tem razão de não querer, então então estou com uma parte da pesquisa, né, está em andamento essa pesquisa aí sobre a história da educação. E agora eu não consigo mais, por mais que eu gostasse da minha dissertação, de vez em quando eu oriento algum trabalho sobre história das religiões, né, porque num curso de história, assim, a gente acaba orientando muita coisa, né, oriento algumas coisas sobre memória e identidade, mas hoje em dia, acabou que eu estou muito mais na história da educação do que em qualquer outra coisa, né? E trabalho história moderna. Aí, em história moderna também, eu venho com esse viés da história da educação, já trago um pouco da história da escola, da questão da escola moderna, que se constitui, né? Trago também um pouco da história das mulheres, em história moderna, e vai acabar que a história da educação vem permeando tudo que eu venho fazendo nos últimos 6 anos, né, na UFMS. É bem inusitado, Maria, bem inusitados os meus percursos. Acho que eu falei muito rápido, não sei se não ficou muito atropelado. Não, conseguiram compreender. Eu acho que assim, não sei se tu queres mais. Pensou nisso e a gente pode abrir para conversa agora? Então, tá. Isso mesmo. A Dilza, assim, né?
o legal da tua fala, né, às vezes as falas mais pessoais, né, trazem uma riqueza gigantesca, né? Eu acho que para os nossos ouvintes, né, fora alguns que, vamos dizer assim, sejam mais experientes, a gente tem muito aqui alunos de graduação, de mestrado, que terminaram o mestrado agora e que estão tentando doutorado, né, e tem coisas pontuais. Josemir já está escrito aqui para sua pergunta semanal, mensal, né, o Josemir é o nosso companheiro lá da Unir, semana que vem é ele que vai fazer a fala, né. Então, assim, acho que a tua fala é muito importante, Dilsa, porque traz muitos elementos, né, porque como na tua pesquisa tu percorreu muitos lugares, né, tu começa com a questão étnica, com a questão da identidade na tua região, faz um mestrado nessa questão, né, a Kátia coloca aqui, que é uma colega também da área da história, né, que satisfação reencontrar virtualmente minha ex-colega de especialização em memória, identidade e cultura material. Isso aí, Kátia, cadê você? Ali a Kátia. Ai, oi, tudo bem? Esses encontros são bons para ver. Que legal, Kátia, prazer em vê-la. Agora somos colegas bageenses aqui, né? Eu e o Vika temos cada um numa esfera, mas feliz de te ver. Depois que legal, prazer de ver essa trajetória linda que eu fiquei acompanhando agora. Ah, que legal, obrigada. A professora Maria Estevão, o não planejado acontece bem. Também tem esse sentimento sobre os meus itinerários. Vários desafios não planejados. Acho que comenta muito das tuas questões, e tem muitas questões que eu acho que são pontuais na tua fala. A questão do arquivo, né? Todo mundo passou por isso, né? Eu, no meu doutorado, vou colocar dessa maneira, o enfrentamento com a questão no arquivo que eu pesquisava, né? Da posse, a gente fica perguntando, é posse, é zelo, é medo? Aí tu coloca, ficou muito evidente isso na tua fala. Traz os dilemas de ser pesquisadora, né? Pelo fato da tua orientadora ter viajado, aquela coisa toda, e a gente fica meio perdido, às vezes, no doutorado. Isso mostra também as nossas incertezas na construção da nossa identidade enquanto pesquisador e pesquisador da história da educação, né? Ou pesquisador de uma maneira geral. E esse é o objetivo mesmo do nosso projeto do projeto Diálogos, né? Falar sobre, porque parece, para às vezes, né, os nossos alunos, orientandos, olham a gente lá com doutorado, já com vários anos de trabalho, não, para eles foi tudo bonitinho, tudo direitinho, e não é, né, e a tua fala deixa muito claro isso, né. Depois eu queria, vou abrir para as perguntas agora, e depois te questionar em relação à questão que tu tocou, que eu acho que é fundamental, que é a questão da formação de professores, e o componente de História da Educação nas licenciaturas. Mas eu vou abrir a pergunta agora para o Josemir, que está escrito, tá? Mais alguém está inscrito para fazer alguma pergunta para a nossa amiga Dilsa? Se não, passo direto para o Josemir. Josemir, por favor, querido. Ah, perfeito. Me escutam bem agora? Sim. Se tu quiser abrir a câmera, fique à vontade. Obrigado, Pronto. querido. Obrigado, boa tarde a todo mundo. Agradecer aí o convite do nosso colega professor Alessandro, é sempre um prazer, né? Essa moçada toda aí debatendo, apresentando, discutindo e, mais do que isso, né? Abrindo essa possibilidade de diálogos que para nós é fundamental. Mas eu fiquei também de cá, a professora Dilsa, pensando um monte de coisa, e fui mudando as minhas perguntas a partir da apresentação, né? Então eu estou aqui na quarta versão de pergunta, porque vai sendo alterado. Então, eu sou da Universidade Federal de Rondônia, e as perguntas são duas, na verdade. Então, a primeira é assim: o que a professora e pesquisadora Dilsa pode nos dizer sobre a importância da pesquisa em História da Educação diante da desvalorização do tema no interior das próprias instituições de ensino superior, né, e seus respectivos currículos? Eu vou pegar especificamente dois, que é História e Pedagogia. Por que eu estou dizendo que é uma desvalorização? Porque eu saí de uma universidade que tinha 3 disciplinas de História da Educação, entrei em uma outra que tem uma única disciplina de História da Educação. Não é? Então, há uma variedade. Nós sabemos que é uma briga também, como a professora bem colocou, né? É uma briga de gigantes nessa situação, porque tem a ver com o currículo, né? Mas o que a professora Dilsa pode nos dizer sobre isso, né? Eu estou chamando de desvalorização, claro, eu sou
professor também, gosto, pesquiso, né, do aula da educação, e nós vemos que é necessário muito mais do que o que a gente tem. Então, por isso que eu estou dizendo sobre essa desvalorização. Pronto. Tanto no curso de História, quanto no curso de Pedagogia. E a segunda pergunta, professora, que tem a ver com a primeira, é a seguinte. Professora Disa, o que se pode dizer sobre a secundarização da história da educação em cursos de licenciatura específico da história? Porque nós atuamos em diversas, quer dizer, as experiências que nós temos, muitos de nós temos muitas experiências de atuação em diversos cursos de licenciatura. No meu caso, eu tive e tenho a oportunidade de trabalhar tanto na história quanto na pedagogia, mas na história não existe a história da educação. Muito pelo contrário, não se faz esse debate. Esse debate, nós que atuamos na história, levamos esse debate. Como a senhora bem disse, a importância, né, de enfatizar que a história também pode e deve pesquisar. A minha formação é porque eu sou historiador e pedagogo, eu tenho essa formação, então eu tenho esse cuidado também nessa produção. Muito obrigado e parabéns pela belíssima apresentação. Obrigado, Josemir. Dilza. Então, Josemir, primeiro, assim, né, eu acho que eu nem sei se há uma desvalorização no curso de História, porque, como é que eu vou te dizer, a minha experiência no curso de História não tinha História da Educação, né, Alessandro? A gente não viu História da Educação. Então, para mim, é uma conquista ter História da Educação no curso que eu trabalho hoje. Então, há uma, como é que eu vou dizer, assim, a AMPU Rio Grande do Sul não tinha História da Educação até 2012. 2011, 2012, agora, eu estava no doutorado, ainda não tinha terminado o doutorado, quando a gente constituiu o GT de História da Educação. Então, não vou me lembrar, assim, mas acho que é 2012. Então, para mim, assim, como é que eu vou dizer? Acho que nunca foi valorizada a História da Educação na história. Não era campo da história, era coisa de pedagogo, entende? E hoje em dia, eu vejo esse caminho acontecendo no inverso. O professor Venceslau Gonçalves Neto já tem na AMPU Nacional um GT sobre História da Educação. A gente, não sei se é porque eu estou no campo agora da História da Educação e antes eu não via, mas eu não via a História da Educação no curso de História. Te via na pedagogia e era só. Então, eu acho que não só... Acho que há uma desvalorização do professor e da escola, uma desvalorização geral, a nível... Né, com esse governo que a gente tem ainda, né, cada vez mais nos depreciando. E eu acho que a história da educação pode, inclusive, recuperar um pouco desse reconhecimento dos professores. Eu acho a importância, a história da educação, ela é tão importante justamente para a gente nos colocarmos no nosso lugar, onde nós merecemos estar, ter reconhecimento do nosso trabalho docente. E isso em todas as esferas, desde a educação básica à educação superior. E a história da educação, a gente trabalhando com a história da educação, eu acho que nos traz um pouco mais esse reconhecimento, a gente busca mais esse reconhecimento. Uma das coisas que eu brigo muito, brigo mesmo, literalmente, é quando alguém vem e diz assim, alguém te apresenta para uma pessoa e a pessoa diz, tu é professora, ai, que lindo. Que é um dom coisíssima nenhuma. Eu estou estudando desde os 6 anos de idade, nunca parei de estudar, e tu vem dizer que é dom? É um dom ser professora, não é. E aí, é dentro da história da educação que tu busca essa valorização salarial, reconhecimento. Então, eu acho que não só no curso de História, nas licenciaturas, no geral, precisávamos ter História da Educação. E é uma briga de foice, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Que eu faço lá no Mato Grosso do Sul. Hoje, de certa forma, tenho um pouco mais de respeito. Quando eu cheguei, eu era o zero à esquerda, aquela professora recém-chegada, né? Que ninguém nem ouve. Mas lá, mesmo assim, eu consegui 2 disciplinas de História da Educação. Perdi agora nessa mudança de 2018. Não consegui, estava sem a Estela lá para me ajudar, já não tive... Né? Perdi, mas consegui uma outra disciplina, entende? E já consegui uma disciplina de estudos de gênero. Aí eu posso ter perdido na prática, mas eu uso lá na minha história moderna.
Então, sabe, a gente tem que ir tomando os espaços. E é só a gente fazendo essas brigas internas nos cursos, tanto nos cursos de pedagogia, quanto nos cursos de história, e dentro da AMPU, também nós temos que fazer essa briga dentro da AMPU, porque a história da educação também é campo do historiador, formado no curso de história, nos programas de pós-graduação em história. Tanto é que na história da PUC, quem orientava, né, era a professora Maria Helena, que era da educação, que ela também tem uma formação em história, né? A formação inicial dela é em história, depois que ela vai para a educação e ela trabalha com a história da educação. Então, quando tem um trabalho de história da educação no programa de pós-graduação de história da PUC, chama a professora Maria Helena para ser orientadora, né? E aí me incluo, né? Então, eu não sei se é uma desvalorização da história da educação. Eu acho que a gente tem que brigar por esse espaço dentro da história, na pedagogia também. Eu trabalhei um tempo com a pedagogia EAD da UFMS. Eu conheci o Mato Grosso do Sul, uma boa parte do Mato Grosso do Sul, viajando pela EAD. Aí agora, como a Estela passou no concurso para pedagogia, a Estela que trabalha na pedagogia essas disciplinas, mas eu trabalhei um tempo com a história da pedagogia e a história da educação no curso EAD. Conheci várias cidades do Mato Grosso do Sul trabalhando essa disciplina. Então, assim, ainda estamos lutando e brigando por espaço, né? Mas eu acho que já foi pior. Não sei se é porque agora eu estou no campo da história da educação, né? Mas eu vejo que parece que eu enxergo mais história da educação, vejo mais historiadores trabalhando, né, com história da educação, que a gente não via há 20 anos atrás. Eu acho que nem o Alessandro cogitava trabalhar com história da educação 20 anos atrás, e nem eu. Não era coisa que a gente pudesse ver nos cursos de graduação, né? Então, as coisas... A gente não via a história da África, né, Alessandro? E hoje a história da África está consolidada nos cursos de graduação em história, né? Pelo menos a gente acha que está. Né? Então, as coisas vão mudando, mas eu acho que a gente está conquistando espaços. Não sei, é a minha percepção. Posso estar sendo otimista demais. Eu acho que também tem uma questão que, Josemir, que a gente tem que não perder o foco e não perder da memória também, a importância das associações, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a ASF, né? A Associação Sul-Rio Grande de Pesquisadores da História da Educação, que ela foi criada em 95, é a mais antiga do Brasil. Nós temos aqui o professor Jorge, o professor Maria Stefanu, né, que são pessoas que estão há mais tempo do que a gente, né? Na ASF tem memórias muito maiores do que nós, inclusive, mas ali também se fez um bloco, né? Vamos pensar numa fala mais gramsciana, né? Se fez um bloco de resistência e, a partir das tratativas da configuração da ASF, surge a Sociedade Brasileira de História da Educação, e aí surgem, né, outros espaços, né, surge depois logo o GT2, surge aí a questão da história da educação na AMPU, surge uma revista de história da educação. Então, o campo da história da educação, como comentou a Dilza, é um campo novo ainda, né? Tem 25 anos, talvez a ASF comemorou esse ano 25 anos. Então, a gente já fez, eu sou formada, a Dilza é mais jovem, tá? Mas eu sou formada há mais de 20 anos, né? E quando a gente fez graduação, nem se ouvia falar nisso, né? E no mestrado, porque eu fui para uma linha de história da educação, que eu comecei a ler, e fiz a minha dissertação de mestrado na área, né, me alertar para isso. Então, talvez, e esse movimento ele é unitário, é nosso, né, tu aí na Unir, lá, a Dilza lá no Mato Grosso do Sul, eu aqui na Unipampa, que é quando a gente chegou aqui, eu cheguei em 2007 aqui, esse ano faz 13 anos que eu estou em Bagé, e aqui, o que tinha uma disciplina que eu chamava de monstro pedagógico, né? Que era fundamentos sócio-históricos, filosóficos, psicológicos da educação. Né? Era tudo e não era nada. Mas tá, tudo bem, alguém construiu e valeu, assim, parabéns para quem fez, foi um esforço de quem não era da área. A gente foi entrando e é aquela coisa, história da educação é importante, né? Trabalha uma perspectiva de entender os processos educativos, a formação de professores, e assim, a gente tem 6 licenciaturas hoje, e nas 6 tem uma cadeira, né, um componente curricular,
que eu sou vinculado, né, de História da Educação Brasileira, que também é só um, né, Dilsa? Não tem dois. Seria geral e brasileiro, mas é melhor um do que nada. Mas também, às vezes, quando tem a reformulação dos currículos, sempre tem, precisa, não precisa, aí tu tem que ir lá. Acho que todos os componentes curriculares da área da educação são sempre justificados, né, Joselina? Por que tem tal coisa, né? Se não é pela legalidade da lei, por exemplo, como Libras, é obrigatório por lei, ninguém pode tirar, porque é uma lei, né? Senão os caras já tinham tirado também, entendeu? Então, o pessoal que trabalha com a história da educação e outras áreas da educação, chega a ser cansativo às vezes, né? A gente está justificando a importância desse componente curricular na formação de professores. O Luciano fez uma fala sexta-feira no Gruped, que é um grupo da Cíntia e do Marcelo, da Estadual do Sul da Bahia, falando exatamente sobre essa questão, né, da necessidade de se pensar a formação de professores e como é importante componentes curriculares que pensam, que promovem essa reflexão mais política, mais pedagógica sobre a formação de professores. E eu penso que o nosso componente, ou a nossa área, que é a História da Educação, vem cumprindo esse papel, né, na formação de pesquisadores. Porque, veja bem, eu só dou História da Educação porque eu fui de uma linha de História da Educação no mestrado e de uma linha no doutorado. Da Dilsa, porque transitou, enfim, né, acabou indo para a História da Educação. Os nossos colegas em comum, todos passaram pela linha de História da Educação. Então, assim, talvez nós iniciamos isso lá atrás, sendo alunos, e agora a gente, pelo menos, garante para mais uma ou duas gerações a permanência desse espaço da História da Educação nos cursos de licenciatura. Pensando nessa lógica, Dilsa, e indo mais, eu queria te propor mais um questionamento, que eu acho que é legal de tu falar isso para quem está nos ouvindo, porque tem muita gente que está fazendo pesquisa, né, e eu acho que é importante, assim, que é essa, quando tu entra nos arquivos, né, e tu trabalhou com jornal, eu também trabalhei com jornal na minha tese de doutorado, mas tu é a pessoa hoje que vai ser vai nos falar, né. Queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência de trabalhar com os jornais, para quem nos ouve, né, e os acervos de uma maneira geral, né, documentos, eu sei que tu trabalhou com relatório da instrução pública, né, tu montou uma dissertação muito bacana, né, com toda a ordem dos presidentes de províncias, diretores da escola. Como é que é lidar com esses acervos que estão lá num canto, perdidos, né, atirados, sem cuidado nenhum? E abro a palavra para ver se alguém tem uma pergunta para fazer, senão eu passo diretamente a pergunta para a Dilsa. Aproveitando também, Dilsa, antes de tu responder, já está no chat ali, gente, o link para o registro da participação de vocês para a emissão de certificado no final do projeto. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, Dilsa, né, a gente ainda tem tempo ainda, sobre essa experiência de trabalhar com acervos de jornais, acervos de instituições escolares. Eu tenho alguns alunos aqui, vários alunos que nos escutam, trabalham com a temática do feminismo, né, que é uma orientando a linha de mestrado, outra trabalha com a questão da instituição escolar, da escola normal. Então, eu queria que tu falasse um pouco dessas experiências, né, para ajudar, né, elas, enfim, para perceber essas expertises de pesquisador. Então, a minha primeira experiência não tinha sido muito boa com o Instituto de Educação, né? E aí o Instituto de Educação tem um acervo muito grande, mas não era organizado. Quando eu comecei o doutorado em 2009, tu tinha alguma coisa do século XIX e do século XX tinha mais coisas, mas assim, né, tinha boletins, tinha alguns que me ajudou bastante, foi um livro de correspondências expedidas, que na época toda a correspondência que saía da escola ficava registrada num livro, num caderno. Então, foi fundamental também, me ajudou muito. Mas como eu tive dificuldade com o arquivo da escola, eu fui para o jornal. E aí, inicialmente, eu fotografei os jornais. Eu detonei uma câmera digital. Quase detonei a segunda, de tanto fazer fotografia. Eu ia para o Museu da Comunicação Social e passava os dias inteiros fotografando o jornal para depois fazer análise em casa, né? E os jornais do século XIX, até alguns em estado de decomposição, né? Até faleceu esses dias
o senhor que cuidava do arquivo do Museu da Comunicação Social, o Musecom, em Porto Alegre, que era responsável pela parte dos jornais, né? Faleceu... Isso mesmo. E aí, ele me ajudava muito, 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 porque tu pode fazer consulta 4 jornais diariamente. E eu fazia muito mais. Chegava a consultar 6, 8 jornais. Porque, às vezes, numa edição, eram encadenados os jornais em edições de 6 meses, né, um semestre. E, às vezes, não tinha nada, como é que eu vou dizer, não tinha nenhuma discussão importante naquele semestre em relação à escola normal, passava rapidamente. Então, às vezes, eu olhava muita coisa. E o jornal, às vezes, esfarelando, né? Aí eu fotografava. Inicialmente, a reforma, eu fotografei praticamente todas as coisas que me interessavam de 1869 a 1912. Alguns anos não tinha no Museu da Comunicação Social, e outros, às vezes, eu pulava algum ano, porque não dava conta de tudo, né? Aqueles anos que tinham acontecimentos mais significativos é o que eu me detinha mais. E depois fazia análise de conteúdo. Como é que eu fiz isso? Eu separei em categorias, por exemplo, as 3 categorias básicas, assim, tipo, artigos que tratavam de instrução pública, educação da mulher, escritos da Ana Aurora, anúncios sobre escola normal, artigos políticos sobre escola normal. E aí eu fui fazendo quadros sobre isso, né? Separei as categorias que eu achava, essas categorias principalmente, aí colocava a data da publicação, autor, que seção do jornal que era publicada, se era na primeira página, se era, tipo, anúncios oficiais, se era propaganda mesmo, né? E aí, separando em categorias, aqueles textos que eu achava mais significativos, eu digitava, né? Digitava e colocava notas de rodapé. O resultado disso foram 200 páginas de apêndice, né? Não é por acaso, porque eu acabei... Aquilo que eu, assim, isso eu vou usar de citação na tese, então eu tenho que deixar já digitado, tenho que deixar organizado, porque a gente não volta mais no arquivo. E a gente tem que otimizar a pesquisa, né? Tu fotografa, vai para casa, faz análise. Nem sempre eu conseguia fazer análise logo que fotografei, mas é importante, né, fazer isso em seguida. E organizar de uma forma que tu possa voltar no teu arquivo e não lá na fotografia. No meu caso, era muito difícil, né? Eu tenho separado em CDs, porque 2009, 2010, aí a gente usava muito CD, né? A gente nem usava quase pendrive, por incrível que pareça. Então, tá, hoje eu tenho num HD externo, tudo guardado, né? Mas tem muita coisa fotografada, eu fotografava e separava por ano o jornal, né? E depois eu voltava, porque senão era impossível de fazer análise depois, né? Então, tem que ter esses cuidados. Aí, quando eu já estava quase no final da tese, eu descobri que a federação... Aí, eu trabalhei no Museu Hipólito José da Costa, né? No Museu da Comunicação Social. E depois eu fui para o Memorial da Assembleia Legislativa, que tinha a federação, toda a coleção. Desde o primeiro exemplar até o último. Tudo encadenado, bonitinho. Aí lá na Assembleia tem dinheiro, né? Diferente do Hipólito. Aí na Assembleia a gente recebia luvas, máscara, tu não podia entrar na sala climatizada. Passava o dia inteiro, né? Eu pesquisava muito em janeiro, fevereiro, Porto Alegre, 40 graus praticamente. Eu ia para o Memorial da Assembleia no ar-condicionado, pesquisava o dia inteiro, feliz da vida. No Hipólito a situação era com a janela aberta, a fuligem da folha caindo na tua roupa, tu tinha a tua máscara, a tua luva, se tu quisesse, não era uma exigência. No Memorial da Assembleia já era uma exigência. E eu fotografei muito, até na federação, até 1915.
depois que eu já estava em 1915, eu descobri que a federação tinha um acervo digital da Biblioteca Nacional. Bom, mas aí, né, eu fazia sentada no meu sofá em casa, pesquisa, botava as palavras-chave no descritor ali, e aí a pesquisa fluiu, né, foi muito mais rápida, mas aí também tive muito mais informação. E isso também é uma questão interessante de a gente pensar, eu até relato isso na introdução da minha tese, que eu tenho um tipo de pesquisa até um certo momento, e depois que eu achei o jornal na Biblioteca Nacional, é outro tipo de pesquisa. Porque aquela pesquisa exaustiva que eu fiz no museu, folheando o jornal, eu fotografando, não é a mesma pesquisa que tu sentada na frente do notebook colocando escola normal. E nem sempre o que aparece sobre a escola normal, nem sempre o jornal, o descritor da biblioteca marca as palavras também. Assim como tu também pode ter deixado passar coisas lá, fotografando, o jornal na biblioteca digital também pode passar, né? Então, são coisas diferentes, né? Mas é muita pesquisa, muito registro desses arquivos, né? Eu agora, no arquivo da UFMS, é muito mais organizado. Eu tenho uma sala, já que a arquivista separou sobre a história, que tem de história da instituição, que não são processos, que não é folha, que não é ficha de professor, né? Tem os relatórios de administração, tem atas de fundação, de inaugurações, fotografias. E aí, um outro problema nos arquivos, agora eu tenho encontrado esse problema na UFMS, que são fotografias não sei do que, não sei quando. As pessoas guardam as fotografias sem registrar o que era que elas estavam fotografando, quem fez a fotografia, onde que era, né? Então, a UFMS tem muitos eventos, por exemplo, que estão registrados em fotografia, que a gente chama funcionários antigos. Teve um dia que nós fizemos um café, um tereré, e eu, claro, levei meu chimarrão, chamamos aqueles funcionários técnicos mais antigos, estão mais tempo na universidade. E lá no arquivo nós fizemos uns comes, levamos eu, a arquivista, mas a gente levou umas coisinhas, assim, um chá, um café, um tereré, e a gente chamou essas pessoas para nos identificarem as pessoas, os eventos, nas fotografias. Uma estratégia que a gente está utilizando. Né? É assim, como a Maria fala ali, né? É preciso documentar exaustivamente, né? A gente tem a documentação, tem que guardar. A gente tem que, digitalmente hoje, né? A gente tem que guardar. Porque a gente pode... Eu acho que se eu resolver mexer nos arquivos da minha tese, por exemplo, eu consigo fazer outra tese, com o que eu tenho nos apêndices da minha tese, né? Tem muita coisa lá. Se eu resolver escrever sobre educação da mulher, eu posso voltar lá na minha tese e pesquisar muita coisa que deixei passar quando estava escrevendo a tese, que nem dava conta naquele momento. Não era o objetivo. A Ana Aurora, por exemplo, eu tenho vontade de ir a Rio Pardo. Tem um museu em Rio Pardo que parece que tem uns escritos dela. Eu e a Doris temos vontade de fazer isso. Várias vezes a gente falou sobre isso, de ir a Rio Pardo, mas aí eu acabei indo morar em Campo Grande, acabei que deixei a Ana Aurora. Mas é preciso voltar na Ana Aurora, voltar nos arquivos dela, para ver, cruzar o que eu tenho de material do jornal com o que a Ana Aurora escreveu, né? Então, o trabalho do arquivo, ele é, às vezes, dependendo do arquivo que tu tá, é um trabalho meio solitário, né? Outras vezes tu tem funcionários ótimos. Eu agora tenho a Débora, que é maravilhosa. Eu peço alguma coisa para ela, ela me ajuda a encontrar no arquivo da UFMS. Mas não foi assim no arquivo do Instituto de Educação. Agora, com esse projeto de ensino que eu tenho das disciplinas de prática de História da Educação, os meus alunos, uma aluna minha chegou na escola e... tu quer pesquisar a história da escola? Aí tem uns documentos velhos que eu já ia botar fora, diz a diretora. Aí ela achou um acervo lá que ela escreveu um TCC sobre isso. Entende? Então tem essas coisas, né?
principalmente em escolas de educação básica, é muito difícil de encontrar os arquivos. É coisa velha, joga fora. Quem é que se preocupa? Nem os historiadores se preocupam. Só os historiadores da educação se preocupam, né? Então, exatamente, tem que ter as referências, o registro mais completo possível dos arquivos. E se tu foi na escola, achou alguma coisa, registra, fotografa, digitaliza. Hoje eu tenho conseguido, por exemplo, arquivos pessoais. E na universidade tem um outro porém, né? As pessoas se aposentam e levam as coisas. Então, tem muita coisa no arquivo da universidade que falta, que poderia estar mais completo, o arquivo da UFMS, se as pessoas que se aposentaram e levassem para o arquivo e não para suas casas. E aí tem um outro porém, alguns guardam com cuidado. Eu estou com um acervo de um professor que foi demitido em 74, por uma demissão política, né, da ditadura, e aí eu estou com o acervo dele, ele juntou todo o material da demissão, que saiu nos jornais, e eu estou digitalizando o material do professor Fausto Mato Grosso. Ele e mais 2 professores foram demitidos, e agora eu estou digitalizando, vou devolver o material para ele, e vou devolver o arquivo digitalizado também, que ele poderá disponibilizar para outras pessoas também, e vai ficar uma cópia comigo, uma cópia com o arquivo da universidade. E aí, assim, mas tem outros casos que as pessoas guardam, aposentam, levam para casa, guardam, aí quando as pessoas morrem, os filhos vão lá e jogam fora. E aí se perde documentação importante sobre a história das instituições escolares. Então, isso acontece muito, porque a pessoa que levou o material para casa, o detentor daquele documento, para ele era importante, mas para os filhos não é. Os herdeiros não é. E aí vai tudo fora. Então, é essa preocupação também que a gente tem que ter com esses arquivos das instituições, né? Então... Dilza, eu comento uma coisa que eu acho que é extremamente importante para quem está nos ouvindo, e a Maria Stefano tem muito mais experiência do que eu para falar sobre isso, que é a questão assim, não basta ter o arquivo, né? Não basta ter a boa vontade. Existe uma técnica para organizar esse arquivo, que aí a parceria da arquivista é fundamental, né? O trabalho do arquivista é diferente do trabalho do historiador, né? Então, a Maria tem um projeto com a Sociedade Polonesa, se não me engano, de Porto Alegre, que ela pegou um acervo gigantesco, que tem um grupo, que é o CEP, que ela coordena junto, se eu não me engano, não sei se a Possamay está junto, né, que são as pessoas que trabalham com essa coisa do patrimônio, da cultura, que trabalham bem com essas questões da preservação desses acervos, né? Podem ser acervos de documentos, pode ser acervo de livros didáticos, enfim. E hoje, talvez, né, o que a gente tenha, a questão que seja mais importante seja a questão dos repositórios, né? Eu acho que no teu projeto, tu vai fazer, a Maria o arquivista, mas o museólogo também, bem lembrado, né? Sim. A Vanessa Teixeira Aquino está na parceria. Obrigado, obrigado, Maria, um grande abraço. Então, é pensar que existem os arquivos físicos, né, e talvez a salvaguarda, por questão do etéreo mesmo do papel, né, se não for bem guardado, e para guardar o papel hoje é muito caro, né, manter um arquivo físico é muito caro, e as instituições hoje não têm dinheiro, né, nem todas podem ser como o Museu da Assembleia, nós temos um acervo aqui em Bagé, riquíssimo, 2 acervos, né, o do Museu Dom Diogo e o do Arquivo Público, que, por exemplo, não existe, não há o espaço não é climatizado, né, aqui em Bagé faz muito frio, não é tão úmido, mas se a gente for pensar em Pelotas, existe uma umidade gigantesca, os documentos da biblioteca tendem a estragar com o tempo, então tem toda essa, talvez hoje, né, a nossa solução, né, paralela a essa questão de preservar o arquivo físico, é também pensar em recursos digitais, né, talvez os repositórios digitais hoje são uma questão que está bem em voga, né, nós temos um bem imponente, eu diria, né, que é o da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós estamos criando aqui um muito pequeno ainda, da Unipampa, existem outros repositórios, a UFS, que tem um com a Maria Tereza, então os repositórios digitais também são espaços para a salvaguarda desses documentos. Eu acho que é importante essa tua fala, porque diz exatamente isso, né? Talvez alguns dos nossos que nos ouvem aqui, né, devem ter encontrado arquivos, acervos pessoais, institucionais, em bons estados,
e outros em péssimos estados, né? E essa coisa, eu acho que a importância, né, acho que tu pontuaste muito bem, né, que é, nós, enquanto historiadores da educação, assim que vimos, estamos tocando, né, ou conversando com os acervos, como diz o Dedeca, né, a gente vai lá e materializa ele, né, digitaliza ele, materializa com uma imagem. Porque, de alguma forma, tu preserva, né, aquele documento, tu guarda ele para outras pesquisas. Bom, não sei, eu vou abrir a fala para alguma pergunta, se alguém tiver interesse em fazer mais uma pergunta, se não, de outra forma, eu peço para a Dilson, então, fazer os encaminhamentos finais. Deixa eu só fazer um comentário sobre isso que tu falou. Pois então, na minha pesquisa agora do pós-doc, a intenção é registrar essas entrevistas de história oral, editar algumas coisas, porque tem coisas que só se diz, o entrevistado só diz porque para a gente pede, não publica isso, e a gente tem que tirar essas questões, né? Que às vezes, quando tu tá dentro da universidade, também tem que ter esses cuidados, né? Porque algumas pessoas ainda estão trabalhando, e tu não vai querer também problemas, né? A gente tem, e assim, quando a pessoa te dá a entrevista, ela tem certos limites, ela quer ver de novo, né? Então, tem coisas que, às vezes, eu vou ter que editar, né? Precisa até de um bolsista para fazer isso, de editar algumas entrevistas, tirar nomes de pessoas, algumas coisas, porque o entrevistado não quer que seja publicado, né? Se a pessoa quer que seja, tudo bem, não tem problema. Mas quando a pessoa que concedeu a entrevista diz, tu não publica isso não pode ir para o acervo, tu tem que respeitar, né? Isso é outra coisa. Então, eu vou constituir um acervo desse material também, o acervo da história oral. E a minha intenção, e que com o decorrer da minha vida, que é um projeto de 3 anos e tende a se alongar por mais alguns, né, é constituir um acervo digital das entrevistas e um laboratório de história oral, vinculado a esse projeto. E aí, outra coisa também é o arquivo digital, que eu vou acabar caindo no repositório, provavelmente. Provavelmente. Talvez seja hoje um espaço que nos ajude bastante, né? E a gente tem tido bons resultados aqui com o nosso repositório. Assim, tem um grupo grande de alunos trabalhando e tem dado ideias, né? Na verdade, a gente como é um campo novo ainda da história da educação, a ideia dos repositórios digitais em história da educação, não tem muita coisa ainda escrita sobre como fazer, então a gente está caminhando de novo ainda, né, no escuro, ainda aprendendo a fazer, como diria o Frei, né, caminhando e aprendendo a caminhar no processo. Mas é um caminho, eu diria que é um caminho para vários motivos, né, para preservação, a gente troca de acervos, é mais fácil. Por exemplo, tem acervo em Campo Grande que pode servir para a gente pensar uma pesquisa aqui em Bagé e vice-versa. Se esse arquivo não está disponível, como é que a gente faz essa troca, né? Exato. Talvez seja um caminho bacana. Então, Dilson, eu queria agradecer a tua presença, agradecer a tua fala. Foi uma fala bacana, assim, né? Lembrei de muita coisa dos nossos tempos de universidade, assim, foi bem legal, assim, fico feliz de poder te chamar para um encontro que eu coordeno junto com os meus orientandos de mestrado e de iniciação científica. Fico feliz de dizer minha colega de graduação, né, professora, que nem eu, assim, fico muito feliz. É gratificante a gente saber que, de alguma forma, a gente está fazendo, né, botando uma diferença no mundo lá com os nossos ofícios, que são historiadores da educação. Já agradeço a presença de todos, né, e dizer que no dia 16, segunda-feira que vem, nós vamos, então, ter a palestra, né, a fala, com o professor Josemir Almeida Barros, da Universidade Federal de Rondônia, o nosso 9º encontro. O Josemir é um parceiro que eu conheci esse ano em plena pandemia, Rondônia, Bagé ficou pertinho, né, então é muito legal a gente contar com essa galera de todo o Brasil aí no nosso seminário, no nosso projeto de extensão. E aí aquela foto clássica, né, queridos, eu gostaria que todos e todas, se pudessem, abrir a sua cortina, né, para que a gente tire uma para eu colocar lá e fazer a propaganda no Face, pode ser?
agradecer a presença da Gisele, da Raíssa, do professor Jorge, da Tânia, de todos vocês, Josemir, Tobias, Marcos. Fala, querida. Só agradecer o convite de passar essa tarde com vocês, acho que foi muito gratificante, foi muito bom encontrar a Kátia, a professora Maria Stefano, né, que fazia tempo que eu não encontrava, o professor Jorge, que é a nossa bibliografia, né, Alessandro, há muito tempo, né, então, muito bom encontrar vocês, né, mesmo que virtualmente, foi muito gratificante ter essa conversa, assim, foi muito bom. Até foi bom rememorar algumas coisas, né? Sempre é bom, assim, a gente estar entre os nossos. Eu fico muito feliz de alguma forma, a gente ter esses encontros periódicos, né? Então, eu acho bem legal isso. Agradeço a participação de todos novamente. Então, sintam o meu abraço virtual, gente, cuidem-se, né? Espero que estejam todos bem, né? Fiquem bem todos. E a gente se encontra, então, no dia 16, semana que vem, né? Segunda-feira que vem, com a fala, então, maravilhosa do nosso amigo Josemir da Unir. Tá bom, queridos? Um grande beijo, um grande abraço, tudo de bom. Valeu. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.